Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre a riqueza do açúcar no Brasil, na página 56. E para começar a falar sobre essa riqueza do açúcar no Brasil, nós temos uma questão, né? Vamos ler essa questão e vamos pensar um pouquinho. Na sua opinião, quem plantava, quem colhia e quem moía a cana-de-açúcar e depois encaixotava e carregava o açúcar até os navios no Brasil no século XVI. Pessoal, quem é que fazia esse trabalho, né? Você deve estar pensando aí no século XVI, quem é que fazia esse trabalho, né? Pois bem, eu creio que você já tenha percebido quem é que fazia esse tipo de trabalho. No século XV, pessoal, Portugal aí já havia conquistado a costa ocidental da África e de lá trouxera a experiência com os engenhos de açúcar e a mão de obra escravizadas. Os primeiros engenhos de açúcar surgiram no Brasil a partir do ano de 1532, né? 32 anos depois que o Brasil foi então ocupado pelos portugueses. Quando os portugueses deram então o início oficial à colonização e ocupação do território. Nesse ano foi fundada a Vila de São Vicente, o primeiro núcleo de população estável na colônia portuguesa. Então, até 1548 foram implantados seis engenhos nessa comunidade, né? Em São Vicente, então, foi implantado 6 engenhos. Então, ou seja, 6 locais onde aí se colhia a cana, produzia o açúcar e depois esse açúcar era exportado para Portugal, para a Europa, tá certo? Então, na Vila de São Vicente, onde hoje fica uma das maiores cidades, né? Uma das maiores cidades do Brasil, e eu creio que às vezes até do mundo, que é São Paulo. A cidade de São Paulo foi crescendo ali em torno dessa cidade de São Vicente, desse povoado de São Vicente. E aqui no mapa nós temos aqui, mostrando aqui o Brasil com seus centros produtores de açúcar no século XVI e XVII. Observe que esse mapa aqui, ele está apresentando aqui essa parte de verde, representando o Brasil, e o Brasil aqui, temos aqui praticamente só a metade do nosso país representado aqui. Por quê? Porque até no século XVII, por aí, essa parte que está representada de verde aqui, era pertencente aos portugueses, né? Pelo tratado que eles fizeram com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Ao lado esquerdo dessa linha, os domínios eram espanhol. Então, nessa época aqui, os centros produtores de açúcar era aqui em Pernambuco, e vocês podem observar aqui que a quantidade de centros produtores aumentou bastante aqui em Pernambuco, né? Por volta, por exemplo, do ano de 1550 tinha apenas 4 engenhos. Depois, em 1570, passou para 60 engenhos, 60 fazendas que produziam, então, a cana e produziam o açúcar. Em 1645, passou para 140 centros produtores de açúcar. Aqui no Recôncavo, Bahia, a quantidade de centros produtores aqui, em 1570, tinha apenas 18 centros produtores de engenhos, de açúcar, aliás, né, que eram os engenhos. E depois, em 1584, passou para 40. E aqui, pessoal, ó, na Baixada Santíssima, onde aconteceu o primeiro engenho, né, em 1534, aqui na Baixada Santista, onde fica hoje conhecido como a cidade de Santos. Então aqui tinha o engenho aqui, um dos primeiros engenhos de açúcar, né, da cana de açúcar aqui no nosso país. Pois bem,
Produção de açúcar e trabalho escravo, né? No século XVI, o tráfico de africanos para o Brasil aconteceu ao mesmo tempo em que os donatários instalavam os primeiros engenhos na colônia. Portanto, a produção de açúcar e o trabalho escravo permaneceram ligados durante muito tempo. No final do século XVI, o açúcar já era considerado, pessoal, a principal riqueza produzida no Brasil colonial, né? Aqui nós falamos sobre donatários. O que significa donatários, pessoal? Donatários é uma pessoa de confiança do rei que recebia a doação de uma capitania hereditária. A capitania hereditária era uma faixa de terra em que os donatários deveriam, então, trabalhar nessa terra por confiança, então, do rei de Portugal. Os escravizados não eram tratados todos da mesma forma e podiam realizar tarefas distintas. Os recém-chegados da África eram chamados de boçais, enquanto os ladinos eram aqueles que já entendiam e falavam a língua portuguesa. Os escravos nascidos no Brasil desempenhavam as funções consideradas melhores, como as tarefas domésticas e as de supervisão. Então, pessoal, aqui deu para vocês perceberem, então, que quem fazia todo esse trabalho de plantar a cana, colher, moer, e depois produzir o açúcar, depois encaixotar esse açúcar e transportar para os navios que seriam levados para a Europa, eram os escravos que eram trazidos da África para fazer esse trabalho aqui, né? Aqui na página 57, pessoal, nós temos um texto, né? Leia a seguir um texto dos historiadores Mari Del Priore e Renato Pinto Venâncio sobre como alguns escravizados conseguiram comprar sua liberdade. Nessa página 57, então, veja, olha, o texto que os historiadores aí mencionaram a respeito do trabalho aí dos escravizados aqui no Brasil. Aos africanos dava-se o trabalho mais árduo. Em contrapartida, muitos recebiam usufruto, parcelas de terra onde podiam cultivar nos finais de semana e feriados, produtos agrícolas mais tarde revendidos. Tal comércio, ainda que pequeno fosse, permitiu a alguns comprar a própria liberdade. Então, Del Priore, Mari, Venâncio, Renato Pinto, O Livro de Ouro da História do Brasil, Rio de Janeiro de Ouro, nós temos aí 2001, página 67 e 68. Usufruto, não sei se você já ouviu falar dessa palavra usufruto, mas a palavra usufruto significa o direito de utilizar um bem que pertence a outra pessoa. Então, aqui os escravos, eles trabalhavam, né? Mas recebia aí, alguns escravos, não eram todos, recebiam o direito, né? De usufruir das terras, de plantar e cultivar aí nos finais de semana aí os produtos agrícolas para revender ou até mesmo para sua própria alimentação. Ainda na página aí, nós temos aqui, pessoal, um engenho, né? O engenho aqui, nós temos o engenho aqui que nós podemos dizer que era a fazenda, né? O engenho era uma fazenda onde havia ali a casa da moenda, onde fazia a moeção da cana para produzir o açúcar, e ali ficavam os escravizados para poder fazer esse trabalho. Tinha a casa do senhor de engenho e tinha também o que chamamos de senzala, onde viviam os escravizados, né? E quem lucrava com essa produção de açúcar, pessoas? Todas as etapas de produção do açúcar, ou seja, o cultivo, a colheita e o beneficiamento, exigiam equipamentos caros e muitos trabalhadores. Por isso, a produção do açúcar só era rentável quando feita em grande quantidade.
No engenho, a cana-de-açúcar era transformada em mercadoria. O açúcar, que depois de pronta, era encaixotada e vendida nos mercados europeus. Os senhores de engenho e os comerciantes eram quem lucrava com esse vantajoso comércio. Então, os senhores de engenho, que era o que eu disse para vocês, que eram geralmente, às vezes, os donatários, os donos, né, da fazenda, e os comerciantes, né, que lucravam, então, com esse vantajoso comércio. Pois bem, durante os séculos XVI e XVII, Salvador, Olinda e Recife cresceram e se tornaram importantes em razão da produção do açúcar. Assim, Portugal manteve por muito tempo o domínio do comércio das especiarias, como a pimenta da Índia, o cravo, a canela e outras vindas do Oriente, e também do açúcar produzido no Brasil. Vocês observam aqui nessa imagem que nós temos aqui uma pintura, tá certo, pessoal? Essa aqui é uma pintura de Franz Post, né? Um pintor aí, ele viveu no ano de 1661 a 1669. É óleo sobre tela, né? Tem aqui as medidas, né, desse quadro aqui. 1 metro e 17 centímetros por 1,67 m. Só corrigindo aqui, pessoal, eu disse aqui que essa pintura aqui de engenho de Franz Bosch, aqui nós temos a data da pintura, e não a data da vida, né, desse pintor aí, tá certo? Até porque, né, seria, ou provavelmente aqui o livro está trazendo uma data talvez errônea, tá certo? Tá aqui 1661 a 1669, então essa é a data aí da pintura que ele fez, tá certo? Não a data que ele viveu, tá? Bom, e aí na página 58, nós temos aí as atividades que vocês vão fazer a leitura e a interpretação aí, né, de acordo aí com o que nós aprendemos aí, certo? E nessa atividade número 1, leia com um colega ou infógrafo da página 56 e responda as questões. Na página 56 é esse aqui, ó. Aqui esse mapa, certo? Vocês vão fazer esse mapa aqui, ó, que é considerado como um infógrafo, tá? E aí vocês vão, através da observação daquele mapa, vocês vão responder essas questões aqui, tá bom? Aqui na questão número 2, nós temos aqui uma imagem, o engenho de açúcar, de Henry Custer, também uma pintura, tá, pessoal? Essa pintura aqui foi produzida no ano de 1815, é uma gravura colorida de 16 centímetros por 22. Complete corretamente o texto com as expressões em destaque. Então, nós temos aqui senhor de engenho, engenho de açúcar, africanos escravizados. Então, de acordo com o texto aqui, vocês vão colocar completar esse texto com uma dessas palavras que estão aqui no quadro, tá certo? Com essas expressões aí. E na página 59, nós temos aí algumas imagens para que vocês observem. Essas imagens estão numeradas de 1, 2, 3 e 4. Vocês façam a leitura das legendas e depois vocês vão responder, né? Leia os textos a seguir e faça um X naquela que melhor explica as imagens, né? Então, observe bastante as imagens aqui e aí vocês vão marcar um X na que melhor lhe convier de acordo com a leitura dessas imagens aí, certo? E na página 60, nós temos aí Conectando-se Saberes, falando sobre a resistência negra, tá certo? Resistência negra, passado e presente,
Por mais de 3 séculos, a escravidão esteve presente no Brasil, tanto no campo como nas cidades. Durante todo esse período, os negros escravizados lutaram para reconquistar a liberdade. A resistência acontecia de diversas maneiras, como boicotes ao trabalho, negociações, fugas, rebeliões e até suicídios. A formação de quilombos também foi uma importante forma de resistência, né? Nós falamos para vocês na aula anterior sobre quilombos, a formação de quilombos, né? Muitas comunidades dos quilombos surgidos nessa época existem ainda hoje. As comunidades quilombolas remanescentes as comunidades quilombolas remanescentes são constituídas pela população negra rural ou urbana e se definem por suas relações com a terra, com o território em que vive e com os ancestrais que ali resistiram à escravidão. Essas comunidades possuíam tradições e práticas culturais próprias. Então, aqui nós estamos falando, pessoal, de um povo, né, que resistiu à escravidão, muitas vezes, para resistir ao trabalho escravizado, muitos fugiam para lugares distantes, para não ser açoitados, ser escravizado, ou às vezes sofrer agressões para que pudesse fazer os trabalhos escravos. Então eles fugiam e formavam comunidades em lugares distantes daqueles engenhos onde eles trabalhavam, certo? E essa fuga para esses determinados locais, formando-se comunidades que ficaram conhecidas como quilombos, certo? Aqui no mapa, aqui nós temos o mapa do Brasil, mostrando aí os estados com os seus números de quilombos formados aí pelos escravos, né, que fugiram dessas regiões para viver em outras regiões que eles pudessem, então, ter uma vida digna. Mas, vocês podem perceber aí, vários estados com os seus números de quilombolas, tá certo? Então, vocês vão observar esse mapa aí, né? Leia o título, a legenda, tudo direitinho, né? E também vocês vão responder aí as atividades da página 61, observando aí, né, de acordo com o mapa da página 60, as comunidades quilombolas estão presentes em quantos estados brasileiros, né? Vocês podem observar aí, observe o mapa aí e verifique. Então, as comunidades quilombolas estão presentes em quantos estados brasileiros? E depois vocês vão fazer a leitura do texto a seguir, certo? Nós temos esse texto aqui, e responder também essas questões que está aí, para que vocês possam, então, entender melhor, fazer a leitura, né, do passado, da nossa história, né, que o presente é um reflexo do nosso passado, certo? E a gente precisa aproveitar o que nós tivemos de bom no passado e ampliar, e o que foi de ruim a gente evitar que a gente cometa os erros do passado, certo? Aqui nas páginas anteriores aqui, pessoal, nós falamos sobre, mostramos aqui, ó, na página 55, né, uma aldeia aqui da África, mostrando como viviam os povos africanos, né? Nós já falamos sobre nas aulas anteriores, né? E depois que eles vieram para o Brasil, os locais que eles moravam, talvez seria péssimas condições, às vezes até pior do que quando eles viviam na África, tá certo? Então fica uma reflexão aí sobre, né, a riqueza do açúcar no Brasil, que sobreviveu à custa do trabalho escravo, e a resistência negra no passado e no presente, ela ainda resiste, tá certo?